Olá, fui incumbido de examinar hoje com os senhores este quadro do ano desde a reforma previdenciária. Como sabem, o ano 2019, todo ele foi objeto de um intenso debate no Brasil sobre uma das grandes reformas que o Estado brasileiro tanto necessita, que é a reforma do sistema previdenciário brasileiro. Reforma que abrangeu tanto o regime geral dos trabalhadores quanto o dos servidores públicos, dos aposentados, enfim, de todos os brasileiros que dependem de previdência e de aposentadoria. Inicialmente é preciso dizer que nós podemos falar em um ano, mas um ano é uma data, porque a reforma entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2019, a emenda constitucional número 103. No entanto, quanto ao INSS, o regime geral, houve um largo atraso na implantação do sistema. Inúmeros defeitos impediram o acesso imediato dos segurados ao sistema para já obter a nova aposentadoria, a nova pensão, enfim, os benefícios formatados já nos termos da reforma. Então, nós ainda não temos um ano efetivo, um marco temporal de um ano, uma vez que demorou 5, 6 meses até que tudo estivesse funcionando. Paralelamente a isso, houve um afluxo grande de pessoas que procuraram o sistema, tanto através do chamado Meu INSS, quanto do atendimento presencial nos inícios, antes da pandemia, e isso também sobrecarregou a revelar a necessidade de mais pessoal para dar trato aos processos de concessão de benefícios. Esse é um assunto que ainda não está resolvido, ainda o sistema não está funcionando como deveria. Então temos que pensar que já houve o primeiro empecilho. Esse primeiro empecilho é justamente a ausência de uma disciplina interna, organizacional, para bem atender a demanda. Segundo aspecto, é bem verdade que as novas regras dependiam de regulamentação, e essa regulamentação também demorou. Quer dizer, não é automático, sai da Constituição e já o direito está funcionando. Muitas vezes a administração pública, especialmente os servidores, precisam de ordens específicas para comandar cada procedimento das novas prestações que estão sendo concedidas à luz da reforma. Isso também demorou, e isso faz com que a eficiência diminua bastante. Era necessária uma reforma? Sabem, têm acompanhado, eu sou um daqueles que defenderam desde o início a reforma, e era urgente e necessária porque o horizonte temporal do sistema mostra que o mesmo enfrentará problemas no médio e longo prazo em virtude das já conhecidas limitações que se devem à mudança demográfica. As pessoas estão vivendo mais tempo, portanto vão receber benefícios durante mais tempo. O próprio perfil do mercado de trabalho, que também sofreu inúmeras oscilações ao longo do tempo. Então, tudo isso já revelava que era necessária uma reforma. Daí, terem havido regras duras, exigências mais importantes para a concessão dos benefícios, especialmente relacionadas com a idade mínima para as aposentadorias, que estão se ampliando em crescendo, e essas idades vão ser, sem dúvida, ampliadas cada vez mais. À medida que o dado demográfico oscila para cima, haverá um incremento da idade à medida em que o tempo passa. Nós que já, embora estejamos na transição, onde há uma idade mitigada, à medida que o tempo vai avançando, torna-se mais exigente a idade para a concessão das aposentadorias. Não é neste momento que nós vamos retornar a discutir os dados da reforma. Apenas estamos fazendo um balanço da situação. Mas o fato objetivo é que haverá um incremento de idade e, consequentemente, o incremento de idade faz com que você, segurado, você, trabalhador, tenha que ficar mais atento, porque cada vez será mais exigência de você estar sempre pronto, sempre atento, manter os seus registros no INSS sempre vigentes. Portanto, aqueles que oscilam muito no mercado de trabalho devem tomar cuidado para não ficar muito tempo sem contribuir, porque isso afetará diretamente o cálculo do seu benefício futuro. De outra parte,
A reforma agora compreende o período aquisitivo de concessão de benefício todo. Então, já o cálculo inicial é um resultado da vida contributiva como um todo. O que significa isso na prática? Significa que o benefício médio, aquele que vai determinar qual é o valor da sua aposentadoria ou da pensão, ele já é menor. Antes ele levava em contação o período dos 80% dos melhores benefícios, desde julho de 94 até a data em que o benefício é requerido, e hoje em dia leva em conta a totalidade do período de benefícios, do período contributivo. Portanto, o salário médio será menor, consequentemente o cálculo do benefício já inicia com uma desvantagem para o segurado em relação ao seu salário vigente, ao último salário, digamos aquele que ele está recebendo no momento em que vai obter a aposentadoria. Esse alongamento do perfil do cálculo significa redução importante. Por isso, sempre é bom você estar atento ao meu INSS, fazer aquelas simulações de como será minha aposentadoria se eu puder obter o benefício hoje. Isso é essencial. Como será minha aposentadoria se eu já estiver apto a me receber hoje? Porque aí a decisão cabe a você. Devo entrar já com o pedido, ou vou esperar mais algum tempo, garantindo aqui meu emprego, até que as coisas fiquem melhor e eu possa ter um benefício mais conveniente, mais adequado às circunstâncias do momento. Aqui é preciso abrir um parênteses. Nós estamos vivendo, talvez, a maior crise social da história do Brasil. Evidentemente que a Previdência Social está aí para isso, justamente para atender as pessoas nas situações de risco. Então, quantos milhares de trabalhadores não tiveram que recorrer aos benefícios da Previdência Social porque não puderam trabalhar, atingidos, vitimados pela Covid-19? São milhares que tiveram que ser atendidos pelo INSS nos benefícios temporários. A regra geral da aposentadoria é para o benefício futuro, definitivo, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo mais idade. Mas houve também, nesse crítico período da pandemia, um aumento significativo nas concessões de benefícios em razão justamente da impossibilidade de se trabalhar daqueles que foram atingidos, os milhares e milhares que foram atingidos pela Covid-19. Então, nós estamos vivendo também uma situação atípica. Isso terá que ser avaliado depois que, se Deus quiser, a pandemia terminar com as vacinas, enfim, com os mecanismos de proteção, e que fará com que um novo cenário se ponha. Aquela economia de que se falava lá atrás, quando a reforma foi projetada, o Estado dizia, olha, nós vamos economizar R$1 trilhão. Isso, evidentemente, senhores, já é um cálculo totalmente furado, porque quanto está se gastando com esse providencial auxílio emergencial, algo absolutamente necessário e que está salvando vidas? Está se gastando dinheiro que possivelmente iria ser economizado em 5, em 10, em 15 anos. Então, tudo isso vai ter que ser repensado após a pandemia, para que vejamos como ficou o sistema, no que ele deve ser alterado no futuro e assim por diante. As regras duras que a pensão por morte, por exemplo, sofreu com a reforma, essas regras duras atingiram diretamente os dependentes daqueles que faleceram e que estão falecendo durante a pandemia. As regras duras fazem com que os benefícios da pensão, especialmente, sejam menores do que aqueles que estavam projetados anteriormente. Aliás, é significativo que a pensão vem piorando. Houve um momento em que a pensão era exatamente como é hoje. 50% é, digamos assim, a base de cálculo da pensão. A pensão é 50% da aposentadoria que o segurado teria direito, mais 10% por dependente. Então, se ele tivesse, por exemplo, deixasse mulher e 2 filhos, seriam
mais 3 cotas. Então, a pensão seria de 80% do valor da aposentadoria a que o segurado teria direito ou a que ele já recebia se estivesse aposentado. Pois bem, agora, esse benefício passava a ser de 80% e era mantido em 80%. Com a reforma, o benefício segue o sistema de cotas, só que a cota se extingue. Acabando o direito, por exemplo, quando o filho menor completa 21 anos, a cota que ele recebia não se incorpora ao benefício dos demais e sim se extingue. Portanto, se o segurado só deixa um dependente, que é uma regra bastante comum, não é? O segurado já, quando está aposentado, ele já tem os filhos maiores, ele só deixa um dependente, o cônjuge, e esse cônjuge vai receber 60%. Então, aquela pensão que chegou a ser de 80% caiu para 60%. Isto significa, naturalmente, uma redução no ganho da pessoa que estava à espera de um benefício melhor, digamos assim. Uma outra regra mais severa foi a que proíbe a acumulação de benefícios. Vejam, se o casal, os dois trabalham, os dois contribuem para o sistema previdenciário. Ora, é a chamada acumulação dos benefícios. Se amanhã eu que estou aposentado perder a minha mulher, que também era aposentado, eu vou poder acumular a minha aposentadoria com a pensão que será gerada em razão do falecimento da minha mulher. Agora, não é bem assim. Saberemos se é possível acumular dependendo do valor da minha aposentadoria, do valor da aposentadoria que aquele de quem eu dependia recebia. E a acumulação fica sujeita a um limite mais restrito, o que pode significar perda também no efetivo ingresso do beneficiário por parte da Previdência Social. Então, as regras de acumulação são mais rígidas e será significativo a redução do valor do benefício. Imaginem os senhores nesse quadro, nesse momento dramático, insisto, em que muitas pessoas estão morrendo e que a pensão que virá será reduzida, porque ela vai ser somada ao benefício do segurado e o valor final, digamos, a conta de chegar daquele que está recebendo será significativamente menor, isto é, o ingresso será menor, a quantia obtida para o sustento da pessoa e daqueles que dependem dela, naturalmente um beneficiário não é só ele, é ele e as pessoas que vivem as suas expensas, não só no plano formal, no plano material, né? Muitas famílias, nós sabemos, no Brasil, isso é um dado, muitas famílias vivem exclusivamente do benefício do INSS, porque o marido recebe a aposentadoria, a mulher não consegue emprego. E o desemprego está crescendo. Nós sabemos também disso. Está crescendo substancialmente o número de desempregados. E pior, há aqueles que nem mesmo conseguem o primeiro emprego. De que vivem essas pessoas? Vivem, possivelmente, às expensas de um segurado que tem a sua retirada fixa representada pela aposentadoria. Vivem às expensas de um pensionista que tem a sua retirada fixa representada pela pensão. Então, muitos milhares de brasileiros vivem exclusivamente do ganho de um dos integrantes da família e que esse ganho é aquele que vai sustentar a família como um todo. Então, havendo redução na composição desse ganho, evidentemente isso afeta a renda familiar e aumenta esse quadro impressionante, esse quadro dramático que o Brasil enfrenta, o quadro da miserabilidade. É algo paralelo a reformas, mas que vale a pena termos presente, que a pandemia mostrou um dado alarmante, o dado impressionante da miséria em que vivem milhões de brasileiros.
milhões de brasileiros que não recebem benefício nenhum, que estão à margem do sistema previdenciário. Quem está na linha do sistema previdenciário? É o trabalhador do mercado formal, é o empregado de carteira assinada, é o autônomo, é aquele que tem o seu próprio negócio, a sua microempresa, a sua pequena empresa, o dirigente de um negócio. Esse é o mercado formal, que abrange somente uma parte da população. Somente essa parte da população é que amanhã vai ter direito ao INSS. E também é mercado formal, naturalmente, dos servidores públicos, que trabalham para o governo, né? Para a União, para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. Mas boa parte da população não tem vínculo formal. E nós estamos vendo o que está acontecendo com esses trabalhadores informais. É por isso que 65 milhões de pessoas tiveram que recorrer ao benefício assistencial, o benefício assistencial que está sendo chamado de benefício emergencial. Mas será que não é necessário, numa nova reforma, cogitar-se de um benefício efetivo, de um benefício permanente para os mais pobres, assim como existe o BPC, né, o benefício de prestação continuada para o idoso e para a pessoa com deficiência? Será que numa verdadeira reforma em prol do social não é necessária a criação de um benefício não emergencial, mas de um benefício permanente, apto a conceder uma prestação mínima, o chamado mínimo existencial, o mínimo da dignidade humana para aqueles que não têm nada? São 65 milhões de pessoas, senhores. O Congresso Nacional deveria estar debruçado dia e noite sobre esse ponto. Como vamos conter a miséria? Como vamos conter essa situação de aflição que vai piorar sensivelmente no momento em que o auxílio emergencial cessar? E uma pergunta que eu me faço, que você também vai se fazendo: será que há dinheiro para as novas prestações, para as prestações que terão que atender à pobreza crescente, que será o rescaldo da pandemia? A pandemia seguramente vai lançar, se já não lançou, milhões de pessoas em situação de pobreza extrema. Quem vai socorrer essa gente, se não a assistência social? Com que recursos, com que provisões de fundos, bilhões e bilhões de reais serão necessários para atender a essa situação, que não será de emergência, senhores. Emergência é uma coisa que dura um tempo certo. A emergência da pandemia durará vários e vários anos. É verdade. E insisto, se Deus quiser, logo, logo nós teremos uma vacina. Teremos uma vacina que nos imunizará e permitirá que voltemos à vida normal. Mas a vida normal não é normal para o pobre. O pobre não vai conseguir um novo posto de trabalho. O pobre não vai conseguir o auxílio emergencial. O pobre, como sempre, não terá nada. Terá um estado assistencial por detrás, como escora para a situação de necessidade em que ele se encontra? Terá esse estado assistencial? Por enquanto, nós não vemos movimentação nenhuma. Nós vemos uma lenga-lenga sobre como é que vai ser o Bolsa Família, como é que vai ser o futuro, a futura renda perene que até agora não se viu. O que a reforma previdenciária não fez e terá mais dia menos dia que fazer? Vai ter que ser criada uma mecânica de capitalização. Isto é, o regime geral não vai conseguir se sustentar como ele é hoje, ele vai ter que reduzir significativamente o seu patamar de proteção. Essa é a nova reforma que você, que ainda está no meio do caminho, vai enfrentar. Uma redução significativa da proteção do regime geral. Haverá, isso vai acontecer, um aumento da idade, como eu já anunciava no início, a idade de concessão de aposentadoria acompanhará a sobrevida e a sobrevida está crescendo. Portanto, as pessoas vão viver mais tempo, vão ter que trabalhar durante mais tempo. É outra reforma que vai acontecer muito em breve e é necessário, então, criar uma segunda rede de proteção social estatal, que é o chamado regime de capitalização, um regime que nem foi discutido na reforma. Foi proposto, mas não foi discutido,
porque não se parou para pensar. Havia aquela correria de aprovação de qualquer coisa e um tema sério como o da capitalização, que vai voltar, foi deixado de lado. É preciso reabrirmos o debate da capitalização para que aí sim as reformas que venham tenham sustentabilidade. Essa é a palavra-chave. Um sistema de seguridade social deve ter sustentabilidade. Isto é, as entradas devem ser necessárias e suficientes para a contenção das saídas. É disso que se trata. Um sistema equilibrado atuarialmente. E, para tanto, temos que dar uma olhada na outra ponta, a ponta das entradas. O que se fez com as contribuições, senhores? Nessa crise, nós ainda não tivemos ideia do impacto efetivo na arrecadação. Mas os senhores sabem certamente que as empresas não estão conseguindo manter a mesma força de trabalho em plena produção, não estão conseguindo pedidos, não estão conseguindo trabalho, está diminuindo a receita. A economia está, de certo modo, também afetada por um vírus, o vírus que atinge as estruturas econômicas, porque o mercado parou. O mercado parou, assustado, perplexo, diante da gravidade da pandemia. Por isso está havendo uma protelação de contribuições. Vira e mexe, o governo vai dizendo, bom, vamos protelar, vamos deixar daí para frente. Só que isso afeta a arrecadação. Não há saída de benefícios, serviços, sem a entrada de contribuições. E com o teto de gastos, que é um outro assunto que passa ao largo do que nós estamos conversando, o Estado não pode gastar indefinidamente. Então, se a arrecadação cai, e certamente a arrecadação cairá ao longo de todo esse ano de 2020 e ainda no ano de 2021, haverá uma queda significativa da arrecadação projetada e essa queda poderá afetar os benefícios, exigindo nova modalidade de reformas. Uma reforma que ponha, digamos assim, o Brasil diante da realidade. Uma realidade que não é aquela dos sonhos da Constituição de 1988, onde se falava no pleno emprego. Nós hoje temos milhões e milhões de pessoas desempregadas, cerca de 14 milhões no mercado formal. Mas eu insisto, e aqueles que jamais obtiveram um único emprego e que, portanto, não estão nas estatísticas do desemprego, o desemprego só registra quem já teve emprego. Há aqueles que nunca tiveram emprego e, portanto, que estão aí à margem e que precisam ingressar no mercado. É preciso trazer essa gente para o rol dos contribuintes do sistema previdenciário mediante um forte estímulo à concessão de novos postos de trabalho, o emprego produtivo, através daquilo que falta e que se discute sem parar e que nunca se implementa, que é uma verdadeira reforma tributária. O que existe aí hoje em dia são duas propostas de emenda constitucional extremamente confusas, extremamente tumultuadas, nas quais se olha só por um lado, se olha só para o sistema de arrecadação tributária, não se olha para o sistema de arrecadação das contribuições sociais, senhores. Então, no momento de crise, onde haverá um afluxo de maior benefício, a reforma tributária unifica receitas, leva de roldão receitas da Seguridade Social, sem que se faça o cálculo necessário para verificar se a receita que vai entrar com a futura, se é que virá a futura reforma tributária, será necessária e suficiente para as prestações de benefícios e de serviços devidos pelo sistema de Seguridade Social. Não posso deixar de dizer uma última palavra, embora a reforma tenha se restringido basicamente ao capítulo Previdência, mas não posso deixar de falar uma palavra no contexto da Seguridade Social para esse enorme desafio que enfrentou o SUS, o Sistema Único de Saúde,
cuja receita é a mesma do que a do INSS. É a mesma fonte. São as contribuições sociais. As contribuições sociais custeiam a saúde, custeiam, portanto, a atuação do SUS. O SUS sobrecarregado com a pandemia e que saiu galhardamente. Todos nós deveríamos aplaudir o digno desempenho no SUS nessa época tão sofrida da vida brasileira. Saúde, previdência e assistência. O auxílio emergencial, senhores, é assistência, é seguridade, vem da mesma fonte de recursos. Portanto, houve, por assim dizer, com a pandemia, uma tríplice crise. A crise da saúde, a crise da previdência e a crise da assistência. Quem está falando dessa crise, senhores? Nós estamos, claro, preocupadíssimos com sermos atingidos pela Covid-19. Mas o país já foi atingido. O país já foi atingido nas estruturas de saúde. O país já foi atingido na estrutura de previdência. O país está sendo atingido pela fome, pela desnutrição, pela miséria de milhões e milhões de brasileiros que, mesmo não tendo sido vítimas da Covid, são vítimas da miséria. Uma miséria que passa como que algo natural e não é natural para nós. Nós temos que lutar contra a pobreza. Lutar mediante políticas sociais eficientes. Então, o balanço da reforma é um balanço que tem que ser cauteloso, porque enquanto não cessarem os contornos genéricos da pandemia e os seus efeitos, nós não sabemos como está o quadro da Seguridade Social como um todo. Nós não sabemos como está sequer o quadro da Previdência, o quadro da assistência, o que vai acontecer depois da cessação do auxílio emergencial. Então, o momento é extremamente dramático, exige prudência, exige concatenação entre a reforma tributária, essa de que se fala todo dia e de que nunca sai há mais de 30 anos, e a reforma previdenciária. Quanto a reforma tributária vai afetar a arrecadação? Quanto isso vai significar para os beneficiários que não terão, talvez, segurança jurídica doravante? Então, é dramático o momento, é dramática a reflexão, é preciso pensar de novo o conjunto todo. Esperemos, vai ser necessária uma nova reforma, mas essa reforma tem que estar sincronizada primeiro com uma estrutura do Estado que seja eficiente. Tanto se fala na reforma administrativa, é disso que se trata. Uma reforma na qual a administração pública funcione melhor. Portanto, que o INSS funcione melhor, que o SUS funcione melhor, melhor equipado, melhor eficiência, melhor produtividade, que a assistência social funcione melhor. E uma reforma tributária que torne mais eficiente a arrecadação. Creio que com isso, nesse breve tempo, podemos sintetizar o que devemos refletir, no que devemos pensar neste tempo de pandemia que espero termine logo e logo.